Você já reparou que algumas das piores decisões da nossa vida não foram tomadas por ignorância, mas por pessoas inteligentes? Gente que estuda, que lê, que entende e mesmo assim decide mal, repete padrões e depois olha para trás e pensa: eu sabia que isso não era uma boa ideia. Bem-vindo ao Sinapse, eu sou Estácio Dizzi e esse é o ativo de número 2 do Capital Mental. E hoje a gente vai entender duas coisas importantes. Primeiro, por que pessoas inteligentes decidem mal? E depois, e mais importante, o que fazer na prática para decidir melhor? Se você ficar até o final, vai sair daqui com critérios simples para evitar decisões ruins no dia a dia. Existe uma ideia muito comum de que a gente decide com lógica e depois sente na prática. Quase nunca é assim. A maioria das decisões acontece rápido, no automático, sem muito esforço consistente. E só depois a gente para explicar para si mesmo o porquê decidiu daquele jeito. Agora me dá licença para trazer aqui um pouco de ciência, mas sem complicar. Existe um conceito bem conhecido na psicologia e na ciência do comportamento que mostra que a nossa mente funciona de dois modos principais. O modo mais rápido, intuitivo e emocional, e outro mais lento, que é analítico e racional. O modo rápido é eficiente, ele economiza energia e permite respostas imediatas. O modo racional é mais cuidadoso, mas também é mais lento e exige esforço. O problema não é o modo rápido existir, porque ele é necessário. O problema é acreditar que o modo racional está no controle o tempo todo, porque ele não está. E na maior parte do dia, a gente funciona no automático. E isso vale para todo mundo, inclusive para as pessoas mais inteligentes. Aqui entra um ponto importante. Pessoas inteligentes, estudadas, não estão imunes a decisões ruins. Às vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais ela confia na própria capacidade de entender e explicar as coisas. Isso cria uma armadilha. A inteligência ajuda muito a construir boas explicações depois que a decisão já foi tomada. Mas nem sempre ajuda a tomar decisão certa antes. Em muitos casos, a razão entra como advogada, defendendo escolhas emocionais com argumentos bem articulados. Por isso, saber muito não garante decidir bem. Decidir bem exige critério e exige processo. Aqui está um erro clássico. Tratar toda decisão como se fosse igual. E não é. Existem decisões pequenas, médias e grandes, e cada uma pede ferramentas diferentes. Agora vamos à prática. Não são truques, são processos simples, mas extremamente eficazes. Não precisa usar tudo isso de uma vez só, né? Algumas ferramentas servem para decisões pequenas, outra para decisões grandes. E algumas funcionam para qualquer tipo de decisão. Vamos ver então agora, ferramenta número 1, reversível e irreversível. A primeira pergunta é, essa decisão ela é reversível ou irreversível? Se ela for reversível, não faz sentido gastar energia excessiva. Por exemplo, para aceitar um convite, testar um curso, tentar um novo formato de trabalho, você pode ajustar isso depois. Agora, se for decidir mudar de cidade, encerrar uma sociedade ou assumir uma dívida grande, aí já pede mais cuidado. Tratar tudo como definitivo é uma das maiores fontes de ansiedade, porque algumas coisas são reversíveis. Ferramenta 2, o custo do erro. Perguntas simples. E se eu errar, qual que é o prejuízo real? Por exemplo, errar na escolha de um restaurante custa uma refeição simples. Agora, errar na escolha de um sócio pode custar anos. Decisão boa não é sobre ganhar mais, é sobre não perder o que importa. A ferramenta número 3, a noite de sono. Para decisões grandes ou emocionais, não decida no mesmo dia. Por exemplo, responder uma mensagem difícil, aceitar uma proposta no impulso ou tomar uma decisão financeira sob pressão. Depois de uma noite de sono, muitas urgências desaparecem. E se a decisão ainda parecer boa no dia seguinte, ela costuma ser mais sólida. Ferramenta 4. Prós e contras explicados. Listar prós e contras ajuda, mas só listar é pouco. Por exemplo, ganhar mais dinheiro é um pró. Mas por quê?
Mais segurança, menos ansiedade ou só status? Quando você explica cada ponto, descobre se o argumento é real ou só emocional. Ferramenta 5, a segunda opinião certa. Consultar alguém mais experiente ajuda, mas o jeito de perguntar muda tudo. Em vez de o que você faria no meu lugar, pergunte para essa pessoa: que erro você já cometeu nessa decisão? Por exemplo, um empresário vai contar onde ele perdeu dinheiro, tempo ou saúde. Isso vale mais do que conselhos perfeitos. A ferramenta número 6 é o teste do não. Essa é poderosa. Pergunte: o que muda na minha vida se eu disser não? Por exemplo, você já viveu até hoje sem aquele investimento, sem aquele curso, sem aquela oportunidade. Se eu disser não, a vida continua igual. O cérebro, ele sofre por achar que está perdendo algo que nunca teve. E é assim que muita gente cai em armadilhas, em golpes, por aí. Ferramenta número 7. E se eu repetir isso 10 vezes? A última pergunta: se eu repetir essa decisão várias vezes, que tipo de vida eu construo? Por exemplo, aceitar tudo para agradar parece inofensivo uma vez. Repetido vira exaustão. Uma decisão isolada engana, mas o padrão completo ele revela. Percebe como decidir bem não é sobre ser mais inteligente, mas sobre ter um processo, ter um método? Mesmo com boas decisões, ainda existe um desafio: sustentar a ação. Cansaço, ambiente, pressão social derrubam decisões boas. Por isso o capital mental não é só sobre decidir, é sobre criar condições para agir de forma consistente. Antes de terminar, deixo te ajudar a escolher. Você não precisa usar todas essas ferramentas ao mesmo tempo. Se a decisão que você está enfrentando é pequena, algo do dia a dia, comece pelos prós e contras explicados ou pelo teste do não. Se a decisão é grande e pode mudar o rumo da sua vida, use a noite de sono e a conversa com alguém mais experiente, perguntando sobre os erros que a pessoa já cometeu. E se você percebe que está emocionalmente ativado, ansioso ou pressionado, a melhor ferramenta agora é simplesmente não decidir ainda. Lembrando que decisão boa não pede pressa, ela pede critérios. Agora eu quero te perguntar: qual a decisão você tem evitado ou tomado mal por não usar nenhum critério? Escolhe uma ferramenta desse vídeo e testa hoje, e depois me conta aqui nos comentários o que mudou. E se esse conteúdo ele te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal. Aqui todos os dias tem um ativo novo para fortalecer o seu capital mental. Eu sou Estácio Dizzi e esse foi o ativo de número 2. Decidir melhor não é talento, é prática. Invista em você e eu te espero amanhã, hein?